Meu nome é Marcos, tenho 34 anos e moro em Curitiba. Sou dono de uma distribuidora de alimentos no bairro do Boqueirão, um negócio que construí com muito esforço nos últimos anos. Para quem me via nas reuniões comerciais, eu era apenas um empresário educado, sempre de terno, cumprindo horários e fazendo boas parcerias. Minha esposa, Andréia, achava que eu era um homem trabalhador, dedicado à família. Mas eu guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Nas noites de terça e sexta-feira, quando dizia para Andréia que tinha reuniões com fornecedores, eu entrava no meu Vectra prata e dirigia até um galpão abandonado perto do Parque Barigui. Ali acontecia algo que jamais poderia ser revelado. Eu liderava um grupo de 12 pessoas em rituais que a maioria das pessoas nem acredita que existam. Andréia sempre reclamava do cheiro estranho que minha roupa trazia nessas noites. Eu inventava desculpas dizendo que era cigarro dos clientes, que eram reuniões em bares. Ela acreditava porque confiava em mim. Essa confiança me corroía por dentro, mas eu não tinha coragem de contar a verdade. A verdade era que eu estava envolvido com algo muito pior do que traição ou desonestidade nos negócios. Aquele galpão era o lugar onde eu praticava rituais satânicos. Sim, eu era um satanista praticante há mais de 15 anos. E não era apenas um membro qualquer, eu era um dos líderes. As noites que eu passava naquele lugar me deixavam exausto. Quando voltava para casa, deitava ao lado de Andréia, mas nunca conseguia dormir mais do que 4 horas. A culpa martelava na minha cabeça como uma britadeira. Eu via minha esposa dormindo, confiante, em paz, e sabia que estava vivendo uma mentira gigantesca. Mas por que eu continuava? A resposta era simples e assustadora ao mesmo tempo. Medo. Eu tinha mais medo de Roberto, o homem que me iniciou naquele caminho, do que da minha própria consciência. Roberto era o líder supremo do nosso grupo, um homem que inspirava terror mesmo sem gritar ou ameaçar diretamente. Durante o dia, eu fingia normalidade com maestria. Atendia clientes, fechava contratos, almoçava com Andréia e nossa filha Júlia, de 6 anos. Júlia era minha alegria, com seus cabelos cacheados e risada fácil. Quando ela me abraçava pedindo para brincar, eu sentia o peso de tudo que fazia nas sombras. A distribuidora funcionava bem, o dinheiro entrava, tínhamos uma vida confortável. Mas aquele conforto era construído sobre uma fundação podre. Eu usava meu próprio negócio como fachada para algo terrível, que vocês ainda vão descobrir. Cada produto que saía dali carregava mais do que apenas alimento. Curitiba é uma cidade fria, mas o frio que eu sentia não vinha do clima. Vinha de dentro, de saber que estava fazendo coisas que machucavam pessoas inocentes. Vinha de olhar para minha filha e pensar no que ela pensaria de mim se soubesse quem eu realmente era. Esse pensamento me visitava toda manhã ao acordar. Mas naquele ano de 2003, algo estava prestes a mudar completamente. Eu ainda não sabia, mas minha vida dupla estava chegando ao fim de um jeito que eu jamais imaginei. Tudo começou 15 anos antes, quando eu era apenas um garoto de 19 anos trabalhando como entregador de padaria. Eu tinha 19 anos e trabalhava como entregador de uma padaria no centro de Curitiba. Era um trabalho simples: acordar cedo, entregar pães quentinhos pela cidade, voltar para casa cansado. Ganhava pouco, mas era honesto. Naquela época eu ainda tinha sonhos normais. Queria juntar dinheiro, fazer um curso técnico, ter uma vida melhor. Foi nesse trabalho que conheci Roberto. Ele era um cliente diferente dos outros, sempre muito bem vestido, educado, mas com um olhar que me deixava desconfortável. Toda quarta-feira ele fazia o mesmo pedido: 3 pães franceses e 2 pães de forma específicos. Sempre pagava com notas novas e deixava gorjeta generosa. Um dia Roberto me chamou para conversar. Disse que tinha notado minha dedicação ao trabalho e que tinha uma proposta de negócios para mim. Meus olhos brilharam quando ele falou em dobrar meu salário.
Naquela época, qualquer dinheiro extra era uma bênção. Ele me deu um endereço no Santa Felicidade e marcou para a noite seguinte. Quando cheguei naquela casa, fiquei impressionado. Era uma mansão enorme, com jardim bem cuidado e portão automático. Roberto me recebeu com um sorriso e me levou para uma sala nos fundos. Haviam mais 5 pessoas lá, todas bem vestidas, bebendo vinho. Parecia uma reunião social normal até aquele momento. Então Roberto pediu silêncio e disse que ia me mostrar o verdadeiro motivo do convite. Ele pegou uma faca pequena e, na frente de todos, cortou a própria mão. Vi o sangue escorrer. Fiquei paralisado, sem entender o que estava acontecendo. Ele deixou o sangue pingar sobre uma bandeja com pães que estavam sobre uma mesa central. Meu estômago revirou. Quis sair correndo, mas Roberto colocou a mão no meu ombro e disse que aquilo era apenas o começo de algo maior. Ele falou sobre poder, conhecimento secreto, riquezas que eu jamais imaginei. Disse que se eu aceitasse fazer parte do grupo, receberia 500 mil cruzados por semana. Na época, isso equivalia a 3 salários mínimos. Eu estava enojado, apavorado, mas também tentado. 500 mil cruzados por semana era mais dinheiro do que eu via em meses. Roberto percebeu minha hesitação e disse que eu não precisava decidir naquele momento. Me deu o dinheiro adiantado de uma semana e disse para eu pensar. Saí daquela casa tremendo, com o dinheiro no bolso queimando. Durante uma semana, não consegui dormir direito. Pensava no sangue, nos pães, no olhar daquelas pessoas. Mas também pensava na minha mãe, que passava dificuldade, nas contas atrasadas, nas oportunidades que o dinheiro poderia trazer. Eu me convenci de que poderia entrar, pegar o dinheiro por uns meses e sair quando quisesse. Como eu estava enganado. Voltei na casa de Roberto na semana seguinte. Ele sorriu como se já soubesse que eu aceitaria. Naquela noite, passei pelo meu primeiro ritual completo. Vi coisas que não consigo explicar até hoje. Ouvi palavras em línguas que eu não conhecia. Senti uma presença na sala que não era humana. E o pior, me senti atraído por aquilo. Os meses foram passando e eu fui me afundando cada vez mais. O dinheiro entrava fácil. Roberto me ensinou a fazer negócios, me apresentou pessoas influentes. Em 6 meses, eu já não era mais o entregador inocente. Eu tinha me tornado parte daquele mundo das trevas. E quando percebi que queria sair, já era tarde demais. Roberto deixou claro que quem entra não sai vivo. Passaram-se anos desde aquela primeira noite na casa de Roberto. Eu não era mais um simples membro. Tinha me tornado um dos líderes. Roberto me ensinou tudo e em 2001 nós já tínhamos nosso próprio local de reunião. Era um galpão abandonado de uma antiga fábrica de móveis, no Boqueirão. O lugar era perfeito porque ninguém passava por ali à noite. O galpão ainda tinha a estrutura da antiga fábrica, com máquinas enferrujadas encostadas nas paredes. No centro, nós colocamos uma mesa de madeira escura que Roberto conseguiu de um antiquário. Era nessa mesa que fazíamos os rituais. Sempre colocávamos bandejas com salgadinhos, bolos e frutas. Alimentos que depois seriam distribuídos. Roberto liderava os cânticos em latim. Eu decorei aquelas palavras sem nem saber o significado real. Ele dizia que era melhor assim, que o poder das palavras funcionava pela repetição, não pela compreensão. Eu apenas obedecia. Naquele ponto da minha vida, questionar Roberto era impensável. Ele tinha total controle sobre todos nós. Éramos 9 pessoas no grupo fixo. Além de mim e Roberto, havia Cristina, uma advogada, Fernando, que trabalhava na prefeitura, Sandra, dona de uma loja de roupas, entre outros. Todos levavam vidas normais durante o dia. À noite, nos transformávamos em algo completamente diferente. Era como viver em 2 mundos separados. Lembro perfeitamente de uma noite em julho de 2001. Estava frio lá fora,
mas dentro do galpão estava quente por causa de umas estufas elétricas que usávamos. Começamos o ritual como sempre, com os cânticos e as oferendas sobre a mesa. Então, algo diferente aconteceu. A temperatura despencou de repente. Vi meu próprio hálito congelar no ar. Aquilo não era normal. Mesmo sendo inverno, dentro do galpão estava quente segundos antes. Olhei para os outros e todos também estavam vendo a própria respiração. Roberto continuou cantando, como se nada estivesse errado. Mas eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Foi quando vi a sombra na parede. Não havia ninguém entre a luz e a parede, mas uma sombra em forma humana se movia. Ela andava de um lado para o outro, lenta, ameaçadora. Senti meu coração disparar. Aquilo não era imaginação, todos nós vimos. Cristina começou a chorar baixinho. Fernando segurou firme na mesa. Senti um aperto no peito que quase me fez cair. Pela primeira vez em anos pensei em que eu me meti. Aquilo não era teatro, não era psicológico, era real. Tinha algo ali na sala conosco, algo que não deveria existir. A presença era tão forte que o ar parecia pesado, difícil de respirar. Roberto finalmente parou de cantar. A temperatura voltou ao normal aos poucos. A sombra desapareceu. Ele olhou para todos nós e disse que aquilo era uma confirmação de que estávamos no caminho certo, que as entidades estavam satisfeitas com nosso trabalho. Eu deveria ter saído naquela hora, deveria ter corrido e nunca mais voltado. Mas não corri. Fiquei ali, paralisado pelo medo de Roberto, pelo dinheiro que ganhava, pela vida que tinha construído em cima daquilo. Naquela noite, dirigi de volta para casa em silêncio total. Andréia já estava dormindo quando cheguei. Deitei ao lado dela tremendo, sabendo que tinha acabado de ver algo que provava que tudo aquilo era muito mais real e perigoso do que eu imaginava. A distribuidora de alimentos que eu abri em 2000 não era apenas um negócio legítimo. Era a ferramenta perfeita para o que Roberto chamava de o trabalho. Eu misturava produtos normais com aqueles que eram levados aos rituais. Ninguém desconfiava de nada. Afinal, quem suspeitaria de uma distribuidora comum? Pelo menos 2 vezes por mês, eu separava produtos especiais. Eram salgadinhos, bolos, pães, frutas que tinham passado pela mesa daquele galpão maldito. Eu embalava tudo com cuidado, misturava com os produtos normais e distribuía para meus clientes. Festas de aniversário, eventos corporativos, churrascos de família, todos recebiam parte daqueles alimentos. Uma das minhas clientes mais fiéis era a Dona Cleusa. Ela tinha uns 60 anos, era católica devota e sempre comprava salgados para a festa junina da paróquia. Todo ano, em maio, ela fazia o pedido grande: 200 coxinhas, 300 pastéis, bolos. Eu sempre garantia que parte daqueles salgados viesse do ritual. A ironia me dava um prazer doentio. Tinha também o senhor Antônio. Ele comprava bolo e doces para o aniversário dos netos todos os anos. Eram gêmeos que faziam aniversário em setembro. Eu marcava a data no meu calendário e me preparava com semanas de antecedência. Roberto dizia que quanto mais inocentes as vítimas, maior era a eficácia. Crianças eram alvos prioritários. Eu mantinha uma planilha escondida no computador do escritório. Anotava cada cliente que recebia produtos consagrados, as datas, as quantidades. Era como um experimento científico macabro. Quanto mais eu fazia aquilo, mais distante eu ficava da pessoa que era antes. Minha consciência foi sendo sufocada aos poucos. O dinheiro entrava bem. A distribuidora crescia. Eu contratei 3 funcionários. Comprei um caminhão novo para entregas. Andréia ficava feliz vendo nosso padrão de vida melhorar. Conseguimos trocar de carro, fazer uma viagem para a praia com Júlia. Mas cada conquista era manchada de sangue invisível.
Roberto dizia que estávamos criando portas de entrada, que cada pessoa que comia aqueles alimentos se tornava vulnerável espiritualmente. Ele explicava que não era instantâneo, era gradual, como plantar sementes que demoram para germinar. Mas quando germinavam, as consequências eram devastadoras. Eu guardava os produtos consagrados em uma câmara fria, separada, com cadeado que só eu tinha a chave. Meus funcionários achavam que ali ficavam produtos importados especiais. Nunca questionaram. Eu era um bom patrão, pagava em dia, tratava bem. Ninguém tinha motivos para desconfiar. Às vezes, quando estava sozinho no depósito, eu olhava para aquelas caixas e sentia um vazio no estômago. Pensava nas crianças comendo aqueles bolos de aniversário, nas famílias, reunidas comendo aqueles salgados. Mas aí Roberto ligava, ou eu via meu saldo bancário, e aquela pontada de culpa passava. Eu me tornei muito bom em separar as duas vidas. Durante o dia era o Marcos empresário, pai de família, vizinho simpático. À noite, no galpão, eu era outra pessoa. E na distribuidora, eu era o intermediário entre esses dois mundos. O lugar onde o mal que eu praticava se espalhava de forma silenciosa pela cidade inteira. Depois de alguns meses distribuindo aqueles alimentos, comecei a reparar padrões estranhos. Não era coincidência, era causa e efeito. Eu anotava tudo no caderno preto que guardava trancado na gaveta do escritório. Cada nome, cada sintoma, cada mudança que eu observava nas pessoas. Era como documentar uma praga se espalhando. Meu contador, Paulo, foi um dos primeiros casos que me chamou a atenção. Ele sempre comprava salgados da distribuidora para as reuniões do escritório dele. Um cara tranquilo, casado há 15 anos, sem vícios. 3 meses depois de começar a consumir os produtos consagrados, ele apareceu no meu escritório com olheiras profundas. Paulo me contou que estava tendo problemas em casa. Brigava com a esposa por qualquer bobagem, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ele também tinha começado a beber todas as noites, só para conseguir dormir. Eu fingi preocupação, dei uns conselhos vazios. Por dentro, anotei mentalmente. Mais um confirmado. A secretária de um cliente, Amanda, começou a ter crises de pânico do nada. Ela trabalhava em uma empresa que comprava lanches para as reuniões semanais. Era uma moça jovem, saudável, sem histórico de problemas mentais. De repente, não conseguia mais sair de casa sem sentir que ia desmaiar. Teve que pedir afastamento médico. O caso mais grave foi o de Fernanda. Ela era professora de uma escola municipal e comprava bolos para as festinhas das crianças. Uma mulher alegre, dedicada, amada pelos alunos. 4 meses depois de começar a comprar meus produtos, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Depressão severa, tentativa de suicídio. Ouvi os comentários no bairro com a cara séria, fingindo choque. Eu anotava tudo no caderno preto. Data da primeira compra, tipo de produto, quantidade, tempo até os primeiros sintomas aparecerem. Minha letra estava firme, sem tremor. Não havia culpa naquele momento, apenas curiosidade científica fria. Roberto ficava impressionado com meu nível de detalhamento. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro vinham os pesadelos, depois a irritabilidade, brigas sem motivo. Em seguida, vícios apareciam do nada. Bebida, jogo, pornografia. As pessoas começavam a se isolar, perdiam interesse nas coisas que amavam. Relacionamentos desmoronavam. Algumas desenvolviam doenças físicas sem explicação médica. Eu deveria sentir horror, remorso, vontade de parar. Mas a verdade nua e crua é que eu sentia poder. Cada nome naquele caderno era uma prova de que o que fazíamos funcionava. Era uma confirmação de que eu tinha acesso a forças que a maioria das pessoas nem acredita que existem. Isso me viciava mais do que qualquer droga. Roberto dizia que era o trabalho se concretizando.
que cada vítima era uma alma marcada, uma porta aberta para o lado deles. Quanto mais portas abertas, mais influência eles tinham sobre a cidade. Curitiba inteira estava sendo infiltrada aos poucos, e eu era uma peça fundamental nesse plano. Mas aquele sentimento de poder estava prestes a se transformar em terror absoluto. Porque o que eu não sabia é que muito em breve um dos nomes que eu anotaria naquele caderno seria o da minha própria filha. E quando isso acontecesse, meu mundo inteiro desmoronaria de uma forma que eu jamais imaginei possível. Março de 2004 chegou trazendo a Páscoa. Andréia adorava essa época do ano e sempre organizava um almoço em casa para a família. Decidimos fazer um churrasco no domingo, convidamos meus sogros, minha irmã e os sobrinhos. Seria um dia tranquilo, ou pelo menos era o que eu pensava. Na sexta-feira, antes do almoço, precisei separar carnes e pães para o churrasco. Fui até a câmara fria da distribuidora e, sem pensar direito, peguei linguiças e pães de alho que estavam lá. Eu estava com pressa, com a cabeça cheia de problemas. Só depois, em casa, percebi que aqueles produtos tinham sido usados em um ritual 3 dias antes. Pensei em voltar e trocar, mas algo dentro de mim disse que não faria diferença. Que minha família estava protegida de alguma forma, que comigo morando ali, nada aconteceria. Como eu estava errado, como eu subestimei completamente as forças com as quais mexia. Aquela foi a decisão mais estúpida e trágica da minha vida. O almoço foi normal. Todos comeram, conversaram, riram. Júlia estava linda com um vestidinho amarelo que Andréia tinha comprado. Ela comeu apenas um pão de alho, reclamou que estava com gosto estranho, mas continuou brincando com os primos. Eu nem dei atenção. Estava ocupado cuidando da churrasqueira. Naquela mesma noite, por volta das 23 horas, Júlia acordou gritando. Andréia e eu corremos para o quarto dela. Minha filha estava em pé na cama, apontando para o canto do quarto, tremendo inteira. Ela dizia que tinha um homem preto ali, parado, olhando para ela. Andréia acendeu todas as luzes, mostrou que não havia ninguém, mas Júlia não se acalmava. Nos dias seguintes, algo mudou completamente em Júlia. Ela parou de falar, simplesmente parou. Não respondia quando chamávamos, não pedia comida, não reclamava de nada. Ficava horas sentada desenhando no papel. Quando Andréia viu os desenhos, veio correndo me mostrar com os olhos cheios de lágrimas. Eram 23 folhas, todas com desenhos da mesma coisa. Pessoas sem rosto, de mãos dadas, formando um círculo. Exatamente como ficávamos posicionados nos rituais do galpão. Meu sangue congelou. Como ela podia saber? Ela nunca tinha visto um ritual, mas ali estava, reproduzido nos desenhos de uma criança de 6 anos. Andréia chorou no meu colo. Isso não é normal, Marcos. Nossa filha está doente e ninguém sabe o que é. Ela me olhou com desespero, esperando que eu fizesse alguma coisa, que resolvesse. Eu abracei minha esposa, mas por dentro estava apavorado, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu sabia, e era culpa minha. Andréia levou Júlia em 3 pediatras diferentes. Fizeram exames de sangue, exames neurológicos, ressonância. Todos os médicos diziam a mesma coisa. Fisicamente não há nada errado com ela. Recomendaram psicólogo infantil. Mas eu sabia que nenhum psicólogo ia resolver aquilo. O problema não estava na mente de Júlia, estava na alma dela. Naquela noite, sentado, na sala escura depois que todos dormiram, olhei para os desenhos espalhados na mesa. Vi minha filhinha reproduzindo algo que deveria ser impossível ela saber. Senti o peso de cada escolha errada que fiz desde os 19 anos. E pela primeira vez em 15 anos, chorei. Chorei porque finalmente entendi que tinha cruzado uma linha que não podia mais voltar. Tinha trazido o inferno para dentro da minha própria casa. Levei 2 dias para juntar coragem de falar com Roberto. Liguei para ele desesperado. Marcamos em um café no centro.
Quando cheguei, ele já estava lá, tomando um expresso, calmo como sempre. Sentei na frente dele e, pela primeira vez em anos, deixei o medo de lado. Falei sobre Júlia, sobre os desenhos, sobre os gritos noturnos. Roberto me ouviu em silêncio, mexendo o café com uma colherinha. Quando terminei, ele me olhou nos olhos e disse algo que congelou meu sangue. Você sabia das regras, Marcos. Quem entra, não sai. Achei que fosse chorar, implorar, mas ele continuou. E sua filha agora pertence também. Senti vontade de pular nele, de gritar, mas estávamos em público. Saí daquele café decidido. Não iria mais aos rituais. Não importava o que acontecesse. Eu precisava proteger minha família. Na primeira semana, sem ir ao galpão, os pesadelos começaram. Toda noite eu via Júlia sendo levada por mãos negras, arrastada para uma escuridão sem fim. Acordava suado, gritando. Na segunda semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Quase bati o carro 3 vezes sem nenhuma explicação. Uma vez, o freio simplesmente não respondeu, consegui desviar no último segundo. Outra vez, a direção travou do nada na rodovia. Na terceira vez, um caminhão invadiu minha pista e passou a centímetros do meu carro. Na terceira semana, Andréia me ligou apavorada de manhã. Eu estava na distribuidora quando ela disse que tinha encontrado uma galinha morta na porta de casa. Disse que ia chamar a polícia, que devia ser vandalismo de adolescentes. Meu coração quase parou. Eu sabia exatamente o que era aquilo. Era um recado. Cheguei em casa antes da polícia. A galinha estava lá, com o pescoço torcido, sangue ainda fresco no chão. Convenci Andréia a não chamar a polícia. Disse que não valia a pena, que era só trote de moleque. Por dentro eu estava aterrorizado. Aquilo era um aviso claro. Volte ou será pior. E o pior podia ser Júlia. Naquela tarde, meu celular tocou. Era Roberto. Ele não disse oi, não perguntou como eu estava. Apenas falou, volte ou será pior. E desligou. Fiquei olhando para o telefone na mão, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia da galinha. Claro que sabia. Tinha sido ele quem mandou. Passei o resto do dia pensando. Olhava para Júlia, ainda muda, ainda desenhando aquelas figuras sem rosto. Andréia estava acabada, chorando escondida no banheiro, achando que eu não via. Minha família estava se despedaçando e tudo era culpa minha. Eu tinha trazido essa maldição para dentro de casa. Naquela noite, depois que todos dormiram, peguei as chaves do carro. Tomei a decisão mais covarde da minha vida. Dirigi até o galpão. Roberto estava lá me esperando, como se soubesse que eu voltaria. Ele sorriu e disse, bem-vindo de volta, irmão. Eu não respondi, apenas entrei e fiz o ritual. Voltei para casa depois das 2 da manhã. Andréia estava acordada, esperando na sala. Perguntou onde eu tinha estado. Menti dizendo que tinha ido resolver um problema na distribuidora. Ela olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era desconfiança misturada com medo. Minha esposa estava começando a perceber que havia algo muito errado comigo. E eu não conseguia mais esconder. As semanas que se seguiram foram as piores da minha vida. Júlia continuava muda, desenhando aquelas figuras perturbadoras. Andréia mal falava comigo. Sentia que eu estava escondendo algo. Eu voltei aos rituais, mas algo dentro de mim tinha quebrado. Cada vez que Roberto colocava aqueles alimentos na mesa, eu via o rosto da minha filha. O peso da culpa estava me matando aos poucos. Perdi 8 quilos em 1 mês. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Meus funcionários na distribuidora começaram a reparar que algo estava errado. Eu, que sempre fui organizado, comecei a esquecer pedidos, a errar nos cálculos. Minha vida estava desmoronando em todas as áreas. Era uma sexta-feira à tarde quando tudo mudou. Cheguei em casa mais cedo, estacionei o carro na garagem e simplesmente não consegui sair. Fiquei ali, sentado, com as mãos no volante,
olhando para o nada. As lágrimas começaram a cair sozinhas. Eu chorava sem fazer barulho, sentindo o peso de 15 anos de escolhas erradas esmagando meu peito. Foi quando ouvi uma batida na janela do carro. Levantei os olhos e vi Dona Ruth, minha vizinha. Ela tinha 68 anos, morava 3 casas abaixo da minha. Uma senhora sempre simpática, evangélica, daquelas que cumprimentam todo mundo na rua. Ela me olhava através do vidro com uma expressão de preocupação genuína. Abri a janela tentando esconder que estava chorando, mas era inútil. Meu rosto estava encharcado. Dona Ruth colocou a mão enrugada no meu ombro e disse: "Filho, eu oro por você faz tempo. Sei que algo está errado." Aquelas palavras simples quebraram algo dentro de mim. Como ela sabia? Como ela percebia? Tentei disfarçar, fazer cara de normal, dizer que estava apenas cansado do trabalho. Mas Dona Ruth apertou meu ombro com força surpreendente para uma senhora da idade dela. Ela se abaixou até ficar na altura da janela e olhou fundo nos meus olhos. "Marcos, há 3 noites tenho o mesmo sonho com você. Te vejo sendo puxado por correntes pretas, arrastado para um buraco escuro." Senti meu corpo inteiro tremer. Ela continuou: "Mas no sonho, quando você aceita uma mão estendida, as correntes se quebram e você sai do buraco. Marcos, essa mão está sendo estendida agora. Você só precisa aceitar a ajuda." Tentei rir, fazer pouco caso, mas as lágrimas voltaram mais forte ainda. Fiquei ali, parado, com Dona Ruth segurando meu ombro através da janela do carro. Foram uns 30 minutos assim. Ela não apressou, não julgou, apenas ficou ali comigo. Quando finalmente consegui falar, as palavras saíram como uma confissão atropelada. Contei tudo. Os rituais, Roberto, os alimentos, o galpão, o que tinha acontecido com Júlia. Esperava que ela corresse, que gritasse, que me chamasse de louco ou monstro. Mas Dona Ruth não fez nada disso. Ela apenas assentiu com a cabeça, como se aquilo confirmasse algo que ela já sabia. "Filho, o que você está enfrentando é real. Eu sei disso, mas também sei de algo que você esqueceu. Jesus já venceu tudo isso que te aprisiona." Ela soltou meu ombro e ficou séria. "Amanhã, sábado, 19 horas. Rua Marechal Deodoro, número 420, Igreja Assembleia da Restauração. Vou estar na porta te esperando. Se você quer ver sua filha livre, se você quer se libertar dessas correntes, você precisa estar lá. A escolha é sua, Marcos." Dona Ruth se afastou do carro e caminhou de volta para a casa dela. Fiquei ali, sozinho novamente, mas algo tinha mudado. Pela primeira vez em 15 anos, senti uma pontinha de esperança. Era pequena, frágil, quase imperceptível, mas estava ali. Olhei para a casa, vi Júlia na janela do quarto, ainda sem sorrir, ainda presa naquele silêncio. Tomei uma decisão. No dia seguinte, às 19 horas, eu estaria na rua Marechal Deodoro. Passei o sábado inteiro tentando encontrar desculpas para não ir. Minha mente racional dizia que era loucura, que igreja não ia resolver nada, que eu estava em um problema grande demais para isso. Mas algo mais forte me puxava. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a última fagulha de esperança que ainda existia em mim. Não sei. Às 18h30 falei para Andréia que ia sair um pouco. Precisava de ar. Ela nem perguntou para onde, apenas acenou com a cabeça. Nosso casamento estava se desfazendo. A comunicação tinha virado um deserto. Entrei no carro e dirigi até a rua Marechal Deodoro. Meu coração batia tão forte que sentia na garganta. Quando cheguei, eram 18h55. A igreja era pequena, pintada de branco, com uma cruz iluminada na frente. Haviam algumas pessoas entrando. Fiquei no carro observando, pensando em dar meia volta. Foi quando vi Dona Ruth na porta, olhando para os lados, claramente me procurando. Ela me viu e acenou. Não tinha mais volta. Saí do carro com as pernas bambas. Dona Ruth me recebeu com um sorriso caloroso e me levou para dentro. A igreja estava cheia, umas 80 pessoas talvez.
Tinha um grupo de louvor tocando. As pessoas cantavam de olhos fechados, algumas com as mãos levantadas. Aquilo me deixou desconfortável. Eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. Nos sentamos no fundo. A música continuou por uns 20 minutos. Eu não cantava, apenas observava. Então o pastor subiu ao púlpito. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, voz firme. Ele se apresentou como pastor Renato. Começou a pregar sobre libertação, sobre pessoas presas em correntes espirituais, exatamente como Dona Ruth tinha falado. Senti um aperto no peito. Cada palavra que ele falava parecia dirigida diretamente para mim. Minha cabeça começou a doer, uma dor aguda, pulsante. Tentei ignorar, mas foi ficando pior. Dona Ruth percebeu que algo estava errado. Segurou minha mão. A dor aumentou. Senti náusea subindo. Quando o pastor terminou de pregar, ele pediu para quem quisesse oração se dirigir à frente. Dona Ruth me olhou. Eu estava suando frio, tremendo. Ela sussurrou: "Vai, filho, é a sua hora." Não sei como, mas me levantei e caminhei até a frente. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. O pastor Renato colocou a mão na minha testa e começou a orar. No segundo que ele tocou em mim, senti algo explodir dentro do meu peito. Meus joelhos falharam, caí no chão com força. Então, algo que eu não consigo explicar começou a acontecer. Minha boca abriu, mas a voz que saiu não era minha. Era uma voz grossa, gutural, xingando, blasfemando. Eu ouvia tudo, mas não tinha controle. Meu corpo começou a se debater no chão. 4 homens vieram e tentaram me segurar. Eu tinha uma força que não era normal. Conseguia empurrá-los. Eles precisaram se esforçar muito para me manter parado enquanto o pastor continuava orando. Não sei quanto tempo passou. Parecia horas, mas depois me disseram que foram 40 minutos. O pastor orava sem parar, citava versículos da Bíblia, ordenava que toda força maligna saísse em nome de Jesus. A congregação toda estava orando junto, algumas pessoas choravam. Eu sentia como se estivesse sendo rasgado por dentro. Então, de repente, senti algo subindo pela minha garganta. Virei de lado e vomitei. Mas não era vômito normal. Era uma substância preta, densa, com um cheiro horrível. No momento que aquilo saiu, senti um peso gigantesco sair do meu peito, como se alguém tivesse tirado uma pedra de 100 quilos das minhas costas. Comecei a chorar, mas era um choro diferente. Era libertador. Chorei por 2 horas ali no chão daquela igreja, com o pastor Renato e Dona Ruth ao meu lado. Chorei por Júlia, por Andréia, por todas as vítimas dos alimentos, por mim mesmo. Chorei pelos 15 anos perdidos, servindo algo que só queria me destruir. Quando finalmente consegui me levantar, eram quase 22 horas. Me senti leve, limpo, como se tivesse tomado banho por dentro. O pastor me abraçou e disse: "Bem-vindo à liberdade, irmão. Você nasceu de novo hoje." Dona Ruth chorava de alegria. Eu mal conseguia falar, apenas agradecia. Fui para o carro ainda tremendo, mas era um tremor diferente. Não era medo, era alívio. Olhei o relógio. 22h10. Dirigi para casa em silêncio, mas pela primeira vez em anos era um silêncio de paz. Quando cheguei, Andréia estava na sala com uma expressão estranha no rosto. Antes que eu pudesse falar, ela disse: "Marcos, você não vai acreditar no que aconteceu com Júlia." Andréia me puxou pelo braço até o quarto de Júlia. Minha filha estava sentada na cama, desenhando. Mas dessa vez não eram figuras sem rosto. Ela desenhava flores, borboletas, um sol sorridente. Quando me viu, Júlia largou o lápis e correu para mim. "Papai, o homem preto foi embora. Tem um anjo no meu quarto agora. Ele é brilhante." Caí de joelhos e abracei minha filha como se fosse a última vez. Ela estava falando, estava sorrindo. Andréia tinha lágrimas nos olhos. Marcos, foi a coisa mais estranha. Ela estava dormindo e, de repente,
Exatamente às 21h47, acordou sorrindo. Olhei o relógio assustada, porque ela nunca acordava sorrindo. E ela simplesmente disse que o homem preto tinha ido embora. Olhei para Andréia e soube que tinha que contar tudo. Naquela mesma noite, depois de colocar Júlia para dormir, sentei com minha esposa na sala e revelei os 15 anos de mentiras. Falei sobre Roberto, sobre os rituais, sobre a distribuidora, sobre tudo. Esperava que ela me expulsasse de casa, que pedisse divórcio. Ela chorou muito, ficou em silêncio por horas. Mas então Andréia me olhou e disse algo que nunca vou esquecer. Eu sabia que tinha algo errado, Marcos. Não sabia o que, mas sabia. O que você fez foi horrível, mas o que importa agora é que você está livre. Júlia está livre. Isso é um milagre de Deus. Vamos reconstruir nossa família a partir de hoje. Ela me abraçou e nós choramos juntos até o amanhecer. No domingo seguinte, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para a polícia e denunciei Roberto e o grupo. Dei todos os detalhes, mostrei o caderno preto, revelei a localização do galpão. Sabia que provavelmente seria preso também, mas não me importava. Precisava fazer a coisa certa, nem que fosse tarde demais. A polícia invadiu o galpão numa terça-feira. Roberto não estava lá, tinha desaparecido. Alguns membros do grupo foram presos, outros fugiram. Nunca mais soube de Roberto. Alguns dizem que ele fugiu para o interior, outros dizem que morreu. Eu prefiro acreditar que ele está longe, muito longe de fazer mal a alguém. O galpão foi lacrado e, em 2006, foi completamente demolido. Quanto a mim, fechei a distribuidora. Não conseguia mais olhar para aquele lugar sem sentir náusea. Vendi tudo, paguei minhas dívidas. Com o dinheiro que sobrou, abri uma lanchonete pequena e honesta no bairro do Portão. Nada sofisticado, apenas salgados e sucos feitos com oração e dignidade. Cada produto que sai da minha lanchonete agora carrega bênção, não maldição. Andréia me perdoou completamente e se tornou minha maior parceira no ministério. Sim, ministério, porque 3 anos depois da minha libertação, o pastor Renato me convidou para ser pastor assistente na Assembleia da Restauração. Eu que não merecia nem pisar naquela igreja, fui chamado para liderar pessoas à liberdade. Andréia cuida do aconselhamento de mulheres que passaram por traumas. Júlia hoje tem 26 anos. É formada em psicologia e trabalha conosco na igreja. Ela ministra especificamente para crianças e adolescentes com traumas espirituais. Minha filha transformou a dor que viveu em propósito. Ela é casada com um homem de Deus e eu tenho um neto de 2 anos que nunca vai saber o que é viver em trevas. Nos últimos 20 anos, calculo que já ajudei mais de 200 pessoas em processos de libertação espiritual. Ex-satanistas, ex-viciados, pessoas oprimidas por forças que elas nem entendiam. Cada libertação é uma vitória que me lembra do quanto Deus é fiel. Recentemente, ministrei para Rafael, um jovem de 19 anos que estava no exato caminho que eu trilhei. Rafael tinha sido abordado por um grupo. Prometeram dinheiro, poder, conhecimento. Ele estava há 3 meses envolvido quando uma tia trouxe ele na igreja. Ver Rafael hoje livre, pregando nas ruas, ajudando outros jovens, é a maior prova de que Deus não apenas liberta, mas transforma completamente. Ele pegou minha história de destruição e fez dela um testemunho de restauração. Eu estava morto por dentro, fazendo o trabalho do inimigo, destruindo famílias, espalhando trevas. Deus me ressuscitou quando eu não merecia. Me deu uma família restaurada, um propósito, uma nova história. Se Ele me salvou, pode salvar qualquer um, não importa quão fundo você tenha caído. Não importa o que você fez, não importa com o que você se envolveu. Hoje, quando vejo alguém oferecendo comida, sempre oro antes de comer. Não por paranoia, mas por sabedoria. Oro sobre cada refeição da minha família. Ensino as pessoas da igreja a fazerem o mesmo.
A batalha espiritual é real, as trevas são reais, mas o poder de Deus é infinitamente maior. E se você está ouvindo isso e sente que está preso em alguma corrente, saiba que a libertação é possível. Jesus não veio apenas me libertar de demônios. Ele me libertou da culpa, da vergonha, do passado. Me deu futuro onde eu só via morte. Então eu faço um apelo para você que está ouvindo. Não importa o que te prende, entregue para Deus agora. Ele está estendendo a mão, exatamente como Dona Ruth me disse naquele dia. Você só precisa aceitar. E quando aceitar, sua história, assim como a minha, será transformada de testemunho de trevas em testemunho de luz.